Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à oração diária do dia de hoje, o dia 5 de janeiro de 2021. Ó Deus de bondade infinda, ó Deus de misericórdia, ó Santíssimo, aqui estamos mais uma vez reunidos, meu Deus, com irmãos e irmãs, com pessoas de todas as etnias, de várias nações, de várias cidades. Santíssimo, para juntos clamarmos, buscarmos a Tua presença. Em primeiro lugar, nós entramos em Tua presença através do novo e vivo caminho, através do poderoso nome de Jesus, do glorioso nome de Jesus. E aí pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas transgressões, pedimos, ó Deus, perdão das nossas iniquidades, porque são muitas as nossas fragilidades, meu Deus. Que no nome de Jesus possamos ser ouvidos, ó Deus, possamos ter as nossas orações respondidas, porque a oração é um privilégio que nós temos para conversarmos com o Senhor Deus Jeová, o Criador de todo o universo. A Bíblia diz que o Senhor criou todas as coisas. Tudo que existe passa por suas mãos. O Senhor é um ser incriado, não tem começo, não tem meio e não tem fim. E nós somos criaturas, porque a Tua palavra relata, meu Deus, em Gênesis, que do pó fomos criados. O homem é uma tricotomia, ele é corpo, ele é alma e é espírito. Santíssimo, mas somos dependentes do Senhor. E como nós dependemos do Senhor? Dependemos do Senhor para a Tua compaixão. Dependemos do Senhor. A Bíblia diz que a razão pela qual nós não somos consumidos são as Tuas misericórdias, que renovam-se a cada manhã. A cada manhã somos renovados pela Tua compaixão, pela Sua misericórdia. A Tua palavra é santa, é pura, é digna de ser louvada, engrandecida, enaltecida, Santíssimo Deus. Por isso nós damos glória, nós honramos o Seu santo nome, nós louvamos o Seu nome digno de glória, de louvor, de adoração. Não existe, ó Deus, outra solução a não ser o Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus. Pai Santo, e tendo isto como mente, nós sabemos, meu Deus, que todos os nossos problemas, todas as nossas batalhas, não significam nada diante do Teu poder, diante de Tua grandeza, Pai. As batalhas da vida espiritual, na vida conjugal, as lutas financeiras, as lutas, meu Deus, contra os vícios, as lutas contra os demônios, nada disso pode abalar a nossa fé, sabendo-nos que o Senhor é grande, é soberano, detentor de todo o poder do universo, detentor de todo o conhecimento, de toda a ciência. Veja que mesmo que algo não exista, Tu tens poder a fazer existir. O Senhor é atemporal, o Senhor não envelhece, é eterno. O Senhor não tem o tempo que o limite no presente, no passado e no futuro. O Senhor é atemporal. A Bíblia diz que as nuvens são as poeiras dos Seus pés. Olha a grandeza do Senhor. No livro de Provérbios também diz que o Senhor pega o oceano na palma da mão. Olha a grandeza do Senhor. Aleluia. Quando se estuda astronomia e se vê a dimensão das galáxias, do espaço sideral, a dimensão de alguns planetas já conhecidos com alguns componentes que o homem criou para fotografar e filmar, vemos a Tua grandeza. Uma das criações do Senhor que nos mostra a Tua, o Teu poder
é a estrela maior, o sol. Oh meu Deus, é por isso que nós nos curvamos diante de Ti, te suplicamos, limpe nossas vestes do sangue de Jesus, nos purifique de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundícia, nos faz homens de Deus, faz mulheres de Deus, com caráter, com comprometimento, Senhor. Formate em cada um de nós que fazem parte do canal Uma Visão Além, os que nos assistem, nos ouvem pela primeira vez, nos dá caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, sem ser mentiroso, sem a hipocrisia, o fingimento, mas verdadeiros, homens amorosos, que amam o seu próximo, que perdoam. Ah, Santíssimo Deus! Outrora estávamos no charque de lodo, na lama do pecado, e de lá nós fomos resgatados pelo Senhor, resgatados da lama, da imundícia, da perdição, da sujeira, da carnalidade, pelo poderoso nome de Jesus. Vidas oram conosco agora, Senhor. Tem vidas desesperadas, tem pessoas angustiadas, Pai. Tem jovens, tem mulheres, tem homens, tem idosos, tem crianças sendo bombardeados por espíritos malignos que os bombardeiam com a depressão, com a loucura, espírito de depressão, sabe, de inquietação. Deixam as pessoas ansiosas. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a força das trevas, todo o ataque do mal, que no nome de Jesus saia deste lar, saia desta casa, saia desta família, toda a fúria do inimigo, todo ataque do inimigo seja bombardeado pelo poder soberano de Jesus Cristo. Santíssimo Deus, vidas nós apresentamos aqui agora, aqueles que se encontram enfermos, doentes, angustiados, aos enfermos, meu Deus, que agora oram conosco, Santíssimo, aquela pessoa que está enfrentando um problema de pele, um problema nos nervos, nos ossos, na corrente sanguínea, aqueles que estão enfrentando problemas no seu coração, problema de pressão, de diabetes, problema na visão, na audição, na fala, na garganta, no fígado, no pâncreas, no intestino, nos rins, na bexiga, no útero desta mulher, nas trompas, no ovário, nos seios, nos pulmões. Senhor, seja qual for o tipo de enfermidade, que se o Senhor quer e pode, cura esta pessoa. Se é a tua vontade, se é o teu querer, repreender esta enfermidade, que assim o seja, em nome de Jesus. Ó Deus bondoso, olha esta mãezinha angustiada, desesperada, Senhor, derramando lágrimas. Olha este jovem, Senhor, que vive num lar de opressão, num lar de contendas, que tem o seu pai viciado no álcool ou nas drogas, esta mãezinha descontrolada. Jesus, entra neste lar, Senhor, estenda as tuas mãos, basta uma ordem, que os demônios cairão por terra, que a paz reinará dentro desta casa, que a mãezinha, o paizinho terão paz, que este casamento será restaurado, Senhor Jesus. Restaura este casamento, este lar, em nome do Senhor da glória, porque operando Deus, quem pode impedir no agir de Deus? Quem pode impedir no trabalhar de Deus? Quem pode impedir as mãos poderosas do Senhor? Ninguém pode impedir. Senhor, neste idoso, esta pessoa no leito de enfermidade, nesta pessoa, meu Deus, que se encontra no leito, ó Pai, porque a doença o atacou. Oh Jesus bondoso, tenha de compaixão,
Tenha de misericórdia destas vidas que clamam, que suplicam, que imploram por teu milagre, por tua compaixão, meu Deus. Faz maravilhas para a tua glória, faz maravilhas para o teu louvor. Grande, soberano, magnífico Deus, toca-me com brasas vivas, toca em cada irmão, cada pessoa que está conosco. Prepare as condições para este jovem que vai entrar numa universidade, concluir seu curso. Prepare, meu Deus, para este homem, esta mulher que pensa em fazer um curso universitário, um curso profissionalizante. Ó Deus tremendo, abençoai os pastores, abençoai os obreiros, os missionários. Eu intercedo pelos missionários no campo das missões, em várias partes do globo terrestre. Santo de Israel, lhe apresento aqueles que estão na África, na Ásia, na América Latina, na Europa, no Oriente Médio. Senhor, oh Santíssimo, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, guarda o teu povo, Jesus. Olha para o mundo hinduísta, Pai, 1 bilhão. Olha para o mundo, meu Deus, os que creem em Buda, mais de 1,5 bilhão. Oh Jesus, olha para os nossos irmãos africanos, atolados na magia. Olha para aquele pessoal do Caribe ali, meu Deus, da América Central, onde também os cultos demoníacos são propagados. Jamaica, Haiti, oh meu Deus, são vidas, são almas. Olha para o Nordeste brasileiro, o interior do Nordeste. Senhor, que o Evangelho seja propagado dentro dos presídios. Eu apresento os presidiários agora, que ali dentro, meu Pai, no cárcere, num presídio, se arrependeram dos seus pecados, meu Senhor. E eu oro por todas as denominações, servos e servas, não chamo de crentes, chamo de servos e servas de todas as denominações. Sejam abençoados, abençoai todos os homens de Deus sinceros, todas as mulheres de Deus que são sinceras, os jovens que são sinceros. Senhor, os que estão chorando, enxugue as lágrimas, os que estão tristes, alegra eles agora. Os enfermos, meu Pai, faz como te apraz. Tu tens poder para curar, tu tens poder para levantar, tu tens poder para consolar o coração desta mãezinha, deste pai, deste filho, desta filha que está enlutado, Senhor. Oh meu Deus, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, guarda o teu povo em 2021. Tem vidas agora tão perturbadas, tão angustiadas, tão bombardeadas por demônios, jovens querendo tirar suas próprias vidas. Eu repreendo esse espírito suicida, sai da mente desta pessoa agora, espírito de loucura, de medo, de fobia, de depressão, sai desta casa, sai deste jovem, sai deste adolescente, sai desta mãezinha, deste pai, em nome de Jesus. Que a bênção da porta aberta para este pai desempregado, que a bênção da cura aconteça, que a tua paz, meu Deus, penetre esses corações entristecidos e transforme-os em alegres, em felizes na pessoa de Jesus. Ó Deus bondoso, olha para o sofrimento desta pessoa e dá a vitória em nome de Jesus. Amados irmãos internautas, eu quero falar com os irmãos acerca da responsabilidade de evangelizar. Qual é a responsabilidade da evangelização? Nós vamos aqui falar um pouco sobre isso rapidamente. O cristão verdadeiro, meus irmãos, jamais poderá dizer que não tem um chamado para evangelizar, alegando não ter dado o dom para isso, né?
não se trata apenas de um dom, mas de uma ordem de Jesus para a sua igreja. Está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Todo cristão tem o dever de evangelizar em obediência ao Senhor. Temos o dever de proclamar a glória de Cristo a todos que passarem por nossas vidas. Evangelizar deve ser um estilo de vida e não apenas um evento esporádico, não é verdade? Por isso, meus amados, que as igrejas, elas podem fazer festas, né? Festividades de mocidades, festividades de círculo de oração, podem, mas as igrejas precisam entender, as denominações, que se faz necessário, né, que nós evangelizamos. Esse é o principal ponto da igreja. Vamos ler o Marcos 16, 15, tá? Que diz desta forma: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, mediante um texto como esse, e nós temos textos também de Lucas, textos de Mateus, de quem é a responsabilidade de evangelizar? Não é uma responsabilidade exclusiva do pastor. Jesus entregou à sua igreja, o corpo de Cristo, a responsabilidade de realizar essa tarefa. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus lhe ensinou. Está lá em Marcos 16, 15, que nós acabamos de ler. Está lá em Mateus 24, 14, Mateus 28, 19 ao 20, tá? Os dois principais meios da evangelização são dois: pregando. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, nós acabamos de ler. Testemunhando, e destas coisas sois vós testemunha. Lucas 24, 48. Testemunhando a grandeza de Deus, o poderio de Deus. Ainda em outro momento, Jesus falou assim, queridos: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, e começando por Jerusalém. Lá em Lucas 24, 47, nós entendemos isso. E em sua ascensão, né, quando Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso está em Atos capítulo 1, verso 8. Então o modelo da igreja primitiva acerca do evangelismo foi: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, verso 42. Então os primeiros cristãos, eles acreditavam que todos aqueles que estivessem sem Cristo estavam perdidos. E eles sentiram a necessidade de evangelizar, de apresentar o evangelho a todos. E é o dever da igreja. Por isso que nós fazemos festividades de mocidade, festividades de ciclo de oração, de grupo de senhoras e grupo de crianças. Mas o foco da igreja é a evangelização. Não é ficar dentro daquele salão, só festa e culto interno, pregando para membros. É aí o nosso erro. Ali estão os nossos problemas. Nós temos que buscar as almas. E a igreja está muito no ninho, irmãos. Etapas importantes. Primeiramente, precisamos entender que se apresenta Cristo ao pecador através do evangelho de Cristo. Tá? Então, quando o evangelho ele só quer falar de prosperidade, aquele evangelho que só prega dinheiro, aquele evangelho que é dízimo, voto, dinheiro daqui, dinheiro dali, isso não é evangelização não, hein? Você está enganando as almas e você vai prestar conta disso a Deus. O pecador precisa se arrepender dos seus pecados e depois ele começar a caminhar, tá? E aí sim, quando ele começar a caminhar, nós apresentamos as doutrinas bíblicas. Para isso, o evangelho que tem que ser pregado é a palavra de salvação. Não é você ficar pedindo dinheiro, gritando que nem um louco,
rodando que nem um peão. E a pessoa que não conhece Deus vai para a igreja, ela não entende isso. Por isso, meus irmãos, que às vezes nós vamos para a igreja e somos cheios do Espírito Santo, mas nós fazemos coisas que uma pessoa que não conhece Jesus, ela ficaria horrorizada. Você roda, você rodopia, dá soco no ar, sai voando que nem passarinho. A pessoa que não conhece Jesus, ela vê aquilo, ela acha que é uma loucura. E muitas das vezes elas confundem isso com um centro de candomblé, de umbanda. E o evangelho, ele é uma coisa racional. Você tem que entender que aquela alma, ela precisa ser alcançada pela palavra. Então, tem cultos que nós temos que nos conter para não escandalizar. O pecador não pode ir a Cristo com medo do inferno. Ele deve ir a Cristo com o desejo de morar no céu. Então eu tenho que apresentar a palavra e apresentar o céu, a vida eterna para esse pecador. É necessário uma explicação clara, detalhada do plano de salvação para que essa pessoa entenda o que Jesus quer de sua vida. Então apenas dizer que Jesus te ama não é suficiente para evangelizar uma pessoa. É preciso entender e reconhecer que esta pessoa que você está falando, ela precisa de salvação. Por isso, você, crente que nos ouve aqui hoje, você precisa entender o que é o plano de salvação. A criação, a queda. Lá no Gênesis, Deus fala que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O chamado de Abraão, as promessas feitas a Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 tribos. Das 12 tribos, a tribo de Judá, que vai ser a raiz de Jessé, de onde vem o Messias. Todo esse plano de salvação, Jesus despido de sua glória, está lá em Filipenses 2,5, aí ele vir nesse corpo humano, ser condenado, crucificado, morrer, ressuscitar e nos dar o direito de vida eterna. Então todo esse plano você tem que conhecer para apresentar ao pecador. E muitos crentes não entendem isso. Só sabem gritar, dar pulo e cangar-pé. Então é necessário uma explicação bem detalhada do plano de salvação para que a pessoa entenda o que Jesus quer da sua vida. Mostre para ele, Jesus morreu por ele e já ressuscitou. Agora falta a ele crer nisto, tá? Então, como evangelizar, pastor José Freire? Vejamos um modelo de apresentação do evangelho chamado Plano Simples de Salvação, que pode ajudar uma explicação clara do evangelho. Qual é esse plano de salvação? O amor de Deus para a humanidade. Você vai mostrar que Deus amou o homem. João 3,16 e 10,10. Segundo, o problema do homem, o pecado. Qual é o problema do homem? O pecado. Romanos 3,23, Isaías 59,2. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisamos de um remidor. Plano 3. Qual é o remédio de Deus para esse pecado da qual estávamos escravos? A cruz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Qual é a resposta do ser humano? Qual é a resposta que eu tenho que dar depois desse remédio oferecido? Eu tenho que aceitar o remédio, eu tenho que crer na mensagem de Jesus e aceitá-lo. Está lá em João capítulo 1, verso 1 e 12. Está lá em Romanos 10, verso 9 e verso 10. Tá? E aí, através dessa resposta, é que ele vai ter a certeza da salvação, da vida eterna. João 6,47. Então entendemos alguns termos aqui, meus amados. É essencial que se possa definir alguns termos relacionados à missão, principalmente a missão da igreja. E a partir disso, queridos, entender melhor a tarefa que lhe foi incumbida. Pois tais termos, tá? Esses termos se alistam diretamente com aquilo que cabe à igreja desempenhar no cumprimento de seus deveres, amados. Desta forma, amados irmãos, vale entender melhor terminologias como evangelho, evangelização e evangelistas. Vamos lá, evangelista. Vamos lá. Evangelho. O que é o evangelho? O evangelho significa boas novas ou boas notícias. O evangelho pode ser entendido, meus amados, como a própria mensagem da missão da igreja, pois o evangelho é novidade
ou boa notícia de Deus para os homens. Lucas 2, verso 10 e verso 11. O termo evangelho é empregado pelo menos, meus queridos, 76 vezes no Novo Testamento. Nesse sentido, da mensagem essencial da salvação, em tais passagens, a palavra evangelho, queridos, é acompanhada de diversas frases descritivas, porém é sempre conservando o mesmo significado, como por exemplo, o Evangelho do Reino, Mateus 4, 23, 9, 35, 24, 14, tá? O Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, 1, Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2, 12. O Evangelho de Deus, Marcos 1, 14, Romanos 1, 1 e Romanos 15, 16. O Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. O Evangelho do seu Filho, Romanos 1, 9. O Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, 4. O Evangelho da vossa salvação, Efésios 1, verso 13. O Evangelho da paz, Efésios 6, 15. E o Evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. E a palavra evangelização? A palavra evangelização deriva de evangelho. Ó, evangelho, evangelização. Então é uma derivada do evangelho. E é usada para definir a tarefa da igreja. Evangelizar. É pregar o evangelho. É difundir o evangelho. É anunciar o evangelho. O evangelismo ou a evangelização nada é do que levar as boas novas ou levar as boas notícias ao pecador, tá? E evangelista, ó, evangelho, evangelização e evangelista. O evangelista, essa palavra também deriva da palavra evangelho. Ó, evangelho, evangelização, evangelista. O evangelista é uma pessoa que conhece o evangelho, ele conhece o evangelho, ele conhece o plano de salvação, ele conhece o amor de Deus, ele conhece o problema do homem que é o pecado, ele conhece o remédio que Deus tem, a cruz, né? Ele conhece tudo, então ele só vai anunciar. Então o evangelista é a pessoa que conhece o evangelho e se dispõe a levar a boa notícia de Deus para todas as pessoas. A pessoa que uma vez foi alcançada pelo amor de Deus, queridos, deseja em seu coração que outros também sejam alcançados. Resumidamente, o evangelista proclama o evangelho através da evangelização. Deu para você entender? Ele vai pregar evangelizando. Então, o livro de Atos, no capítulo 21, 8, o substantivo evangelista é atribuído a Felipe. Essa palavra evangelista é um substantivo. E ela é atribuída no 21, 8 de Atos ao evangelista Filipe, chamado Filipe, o evangelista. Na epístola de Paulo aos Efésios 4, 11, a palavra é citada na lista de oficiais fornecida por Paulo. Tá? E na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 5, onde Timóteo é exortado a desempenhar a obra de um evangelista. Conclusão dessa nossa palavra de hoje, amados irmãos internautas. Nós entendemos, queridos, que a igreja não foi chamada para ensinar outra ciência da área do conhecimento humano. Filosofia, o evangelho está cheio de filosofia. Autoajuda, tá? Autoajuda, fala isso, determina isso. Não, o evangelho é poder de Deus. Então, a igreja não foi chamada para pregar outra ciência do conhecimento humano, como também não foi chamada para ensinar uma forma, como que eu coloco para vocês? Uma forma organizacional. Não, mas para espalhar, difundir, anunciar, propagar a mensagem do evangelho, a qual precisa ser o foco principal da igreja. E esse é um problema. A igreja está preocupada com luxúria, a igreja está preocupada com dinheiro, com templos luxuosos. A mensagem de muitos pregadores tem mudado, tem ficado só filosofia, aquela vozinha mansa, aveludada, né? Um Jesus bonzinho, que ele compactua com o pecado, com o adultério, com a prostituição. Somos crentes, somos amigos do mundo. Está errado isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação e não tem mistura com trevas, tá?
Porém, o evangelho pode comunicar-se com outras áreas do conhecimento. O importante é manter o foco para que a mensagem não se perca e não seja confundida com outras informações a tal ponto que a racionalização das coisas impeça o agir de Deus na vida do homem, irmãos. Não é verdade? Então Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas uma igreja para a sua missão. Então a igreja vai fazer a missão de Deus. E que preguemos o evangelho puro, simples, porém de Jesus Cristo, não dos homens. Tá bom? Então graça e paz a todos. Fiquem todos na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo.